Querido, nós temos visto nesses dias muitas pessoas conhecidas morrendo por causa do coronavírus e também por causa de outras doenças. E nós temos perdido, lamentavelmente, pessoas queridas, pessoas importantes na nossa região. Mas isso também tem provocado um medo nas pessoas, o medo de morrer, o medo de ficar doente, com sequela. Isso tem provocado, querido, muitas coisas que nos faz pensar, E se nós morrermos? Se você pegar o coronavírus e der uma bobeira, ou seu organismo não reagir, tu vai morrer também, tá? A morte, ela é certa. A morte, querido, ela é inevitável. Você nasceu e um dia vai morrer. Mas a Bíblia, querido, nós buscamos a Jesus para resolver o problema da morte. O homem de Deus e a mulher de Deus, a primeira bênção que ele recebe na sua vida, a primeira bênção que ele recebe é que ele fica livre da condenação eterna. Porque a morte que existe para nós hoje é só o corpo. Dá uma olhadinha para o teu corpito aí, É só ele que morre, você não morre. Todo ser humano não morre. O que morre é o corpo dele. Sabe o teu pai, tua mãe, teu parente, teu amigo que morreu? Essas pessoas que morreram nas últimas semanas na nossa cidade, eles só estão dormindo, estão, por enquanto, separados de nós, porque o corpo deles, morreu, pifou, tá? E o que eu quero dizer essa noite para você? Mas todos aqueles que estão em Cristo Jesus, eles têm que pensar na morte, se possível, todo momento deve pensar na morte. Mas pensar na morte numa situação diferente, nós temos que pensar na morte por quê? Porque a morte para nós é um triunfo. A morte para nós, querido, é uma bênção. A morte para nós, querido, nós temos promessa. O Senhor resolveu o problema para nós da morte, porque nós não somos mais condenados, nós não temos condenação eterna. Toda pessoa que recebe Jesus como Senhor e Salvador, e que tem o Espírito Santo, que obedece a sua palavra, ele tem a garantia da vida eterna. E uma coisa que eu quero falar para vocês hoje é sobre a ressurreição. Nós cristãos não acreditamos em outra doutrina a não ser a ressurreição. Se você for assistir à televisão, os filmes, eles falam muito de reencarnação. Reencarnação é que a pessoa vai evoluindo o seu espírito e ela nasce em outra época de novo, de uma maneira melhor ou pior, dependendo de como ela se evoluiu nessa vida. E ela vai morrendo e renascendo, vai piorando ou melhorando, conforme ela vai se desenvolvendo nas vidas que ela tem. Mas a palavra de Deus diz lá em Hebreus que ao homem está ordenado, a morrer uma vez só e segue-se o seu destino. Então esse negócio de reencarnação para nós não existe. O nosso negócio é ressurreição. Jesus ressuscitou dentre os mortos, está vivo para sempre. E aonde nós vamos nos basear? Diga comigo, Bíblia. Então, o nosso manual é a Bíblia. Para nós, a palavra de Deus é a Bíblia. Então, nós vamos ver na Bíblia. O que diz? João 5, 28, 29. Diz assim: não vos maravilheis disto,
porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, querido, o que você tem que entender? Haverá duas ressurreições. Diga comigo, duas. Diga comigo de novo, duas ressurreições. Haverá, querido, uma ressurreição para os salvos, e haverá uma ressurreição para as pessoas não salvas. Umas vai ser para receber a vida eterna, outras para receber o juízo, a vingança de Deus, a ira de Deus, o castigo de Deus. Agora em Lucas 14:14. E serás bem-aventurado, porque eles não têm que retribuir, pois retribuído será na ressurreição dos justos. Aqui, querido, Jesus está contando a parábola para o cara fazer festa para quem não tinha como retribuir. As pessoas da rua, para os andarilhos, né? E fazer o banquete para eles. Aí, se a gente fizer as coisas para quem não pode retribuir, Jesus falou, e será retribuído na ressurreição dos justos. Esse é outro assunto, retribuição. Diga comigo, retribuição. De acordo com o que tiver feito. Daniel 12:1 e 3. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, o qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-ão o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Diga comigo aí. Fala assim, quem crê em Jesus está registrado no livro do céu. Vamos lá. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, querido, falar de Jesus é falar disso, é comunicar para as pessoas que sem Jesus ela vai para o lugar aonde ela não quer ir. Agora, olha bem as promessas, né, para aqueles que são de Deus. Vai no 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, olha bem, se nós converter as pessoas para a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Glória a Deus. Você pode ver, querido, que na ressurreição existe uma sentença para quem não é salvo e existe recompensa para quem é salvo. Agora Apocalipse 14, 15, vai lá. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Diga comigo, segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. 1 Coríntios 15, 20 e 21. Mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dorme. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição
dos mortos. Tessalonicenses 4, 16 e 18. Porque o Senhor mesmo descerá do céu, com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Diga comigo, primeiro. Fala aí, nós vamos ressuscitar primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Uma coisa, querido, que nós temos que saber: nós não temos que ficar preocupados com morte, mas devemos falar, devemos estudar sobre isso, devemos ansiar o dia do encontro com o Senhor e evangelizar as pessoas para que elas não vão para o inferno, para o lago de fogo. Uma coisa que você precisa saber: existe duas ressurreições. A Bíblia, ela fala assim, querido, ó, está lá em Apocalipse: mas os outros mortos não reviveram até os 1000 anos que se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Põe no 12, é aqui mesmo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Então preste atenção: na primeira ressurreição, ninguém mais entra em condenação. Você foi salvo por causa do que Jesus fez. Não tem mérito para estar lá. Você foi salvo porque você aceitou Jesus e tal. Só, querido, olha bem, que as suas obras, a sua vida, ela vai passar numa tela todinha, até o teu passado. E ali, querido, vai ser julgado, cada crente vai comparecer no tribunal de Cristo. Diga comigo assim: após o arrebatamento, fala aí, imediatamente, cada um vai ser julgado segundo as suas obras, para receber segundo o que tem feito. Aí, querido, o apóstolo Paulo fala, lá na carta de Coríntios, por causa da motivação dos coríntios, que eram muito usados por Deus, mas tinham uma motivação errada. Ele falou assim: cada um veja como constrói a sua casa, porque o dia do Senhor vai revelar a obra de cada um, se a sua casa foi feita com palha, com feno, com madeira, com pedra ou com ouro. E se a obra de alguém não foi feita com o material certo, ela será consumida como pelo fogo. Porém o mesmo será salvo. Por quê? Porque esse julgamento não é, querido, para condenação. Ele é, querido, para você receber galardões, para você receber posições na vida eterna, para determinar a tua riqueza eterna. E Jesus falou para nós assim: juntai tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem. A maioria dos crentes pensa, querido, que vai vivendo de qualquer jeito, está tudo bem. O pastor se preocupa muito com a motivação dele. Eu sou sincero até com vocês quando eu tenho motivação errada, porque eu não quero que isso fique na minha vida, pois sei que grande prejuízo, vai ser lastimável, vai ser, querido, incompreensível e muito triste quando eu estiver no tribunal do Senhor e eu fiz qualquer coisa com uma motivação que vai fazer com que invalide a obra que eu tenho feito para Ele. Por exemplo,
esse dia que vai aparecer no tribunal. E eu vou receber pelo trabalho que eu fiz aqui. Porém, se no meu coração foi achado que eu fiz para que vocês achassem que eu preguei bem, se foi pessoal a minha pregação, essas coisas, simplesmente esse dia não vai ser contado. Não vou receber penalidade, mas eu vou ser como um dia que não valeu nada para que eu conquistasse alguma coisa na eternidade. Sabe, querido, o apóstolo Paulo, ele fala assim, que é para nós estarmos prontos para aparecer no tribunal de Cristo. Só que no original, o tribunal lá, é a mesma palavra que nós usamos aqui para pódico. É pódico mesmo que fala? Como é que fala? É, né? Pódico, né? Que é onde o cara vai lá e determina o lugar que a pessoa, querido, ela vai ficar. Então, todos aqueles, antigamente era assim, todos que participavam da maratona e chegasse até o fim, iam ser julgados pelos juízes dos atletas. Cada um para tomar o seu lugar no pódio, para mostrar, querido, qual que foi melhor. Então esse tribunal ali, a palavra, não é julgamento, do jeito assim de dar sentença, te condena, não é para condenação. É um julgamento, querido, como julga o atleta ou a competição para ficar num lugar, para receber o tipo de medalha, de prêmio. É assim que é o julgamento do justo. E aí, querido, vamos supor lá, o Lu vem aqui cantar, mas escuta uma crítica, magoa. Qual que é o problema? Por que ele não pode magoar? Não é porque Deus quer que o Lu seja um cara incorpo, não, porque aquela mágoa vai fazer ele perder o galardão. Mas as pessoas acham quando o pastor está pregando que o pastor está de marcação. Nada está bom para ele, esse pastor. Eu vou ser julgado por isso, querido. Então fica tranquilo. Quem está pregando para você aqui, está tentando validar a obra. E a tua disposição, querido, você não vai ter uma disposição tal como eu, como muitos homens de Deus, se você não entender sobre esses galardão. Se você não entender, querido, que essas feridinhas, machucadinhas, esse eu não entendo, eu não concordo, essas coisas assim, estão te dando inúmeros prejuízos. Talvez você, querido, nem está na competição para alcançar um lugar no pódio, e isso entristece o Espírito Santo, está em desacordo com a vontade de Deus, e você, querido, nem entende disso, e está aí, querido, andando com essa vida toda de dodói, procurando uma igreja certa, procurando um lugar certo, procurando, querido, vários pastores na internet, na televisão, né? Por quê? Porque você não está satisfeito com o alimento que você tem. Por quê? Porque não é o que você quer ouvir. Sabe, amado, o que eu quero é que você tenha um coração para que quando você vir limpar a igreja aqui, você receba do Senhor a recompensa. Porque se mesmo que a igreja te pagar, te elogiar, te der a vida boa que você está esperando, você perdeu. Porque não é fazer para receber aqui. Se fizer querendo receber aqui, não recebe lá. E pode não receber nem aqui e nem lá. Por quê? Porque os daqui não vai reconhecer, não vão te pagar, e o de lá também não vai te pagar, por quê? Porque você fez para receber aqui e ficou magoadinho. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vai lá. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Diga comigo, perseguido por causa da justiça. Eu tenho dó, cara, dos inimigos do nosso presidente, quando o presidente está querendo fazer justiça, e eles estão usando a justiça que deram para eles, fazendo injustiça.
Dá dó. Porque esse povo que estão sendo servo de Satanás, e eles não sabem que na hora que eles morrer, eles vão ter que prestar conta. E o julgamento lá do inferno, querida, também existe. Cada um vai receber o castigo no inferno de acordo com o que tem feito. Isso não é muito bom nós pregar, porque não é nossa intenção ir para lá, né? Mas não pense esses caras que peca mais, peca menos, vai ter o mesmo castigo de quem pecou menos. Não, querido. Lá no inferno também tem lugares. Tanto é que Jesus falou, haverá muito maior castigo ainda para vocês, porque vocês viram o sinal do que houve para Sodoma e Gomorra, porque eles nunca viram e nem ouviram o que vocês viram e ouviram. Quer dizer que lá no céu vai ter pódio, né? E no inferno também vai ter pódio e sofrer mais também. Vamos lá. Bem-aventurado vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegre-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Sabe, amado, aquilo que faz você ficar magoadinho, ressentido, não gostando, mais triste, porque pegaram no teu pé, porque falaram mal de você, porque não sei o quê, porque o jeito que o pastor fez me ofendeu, porque eu não aceito, não concordo, eu tenho vergonha, eu tenho orgulho, e a pessoa vai, tudo isso aí, querido. Se você se defende, desculpa de eu te falar, não entendeu nada. Entende? Quando Deus está nos corrigindo, querido, é porque Ele nos ama e Ele quer que nós desfrutemos daquilo que Ele tem, e nós teimamos por quê? Porque nós não estamos entendendo o porquê que Deus está fazendo aquilo. Então quando você se converte, o que o Espírito Santo está querendo falar com você? Ele está querendo trazer esse nível de entendimento. O pastor não quer que você se esforce na igreja para você vir aqui trabalhar. Aí tem gente que chega até a falar que o pastor explora os membros no serviço. Fale o que quiser. Não entendeu nada. Né? Perdeu o quê? Trabalhou tudo, agora vai chegar lá no céu, vai ser julgado as suas obras. Todos os dias que você murmurou, todos os dias que você reclamou, todos os dias que você fez o que o diabo gostasse, aquele dia, querido, não vai contar no dia do julgamento. E passado não volta. Entende? Teu pecado é perdoado. Salvo você vai ser. Mas o galardão já foi. Prejuízo. Não tem como você voltar a Deus, eu me arrependo ontem de ter pregado com motivação errada. O Senhor me perdoa? Para a salvação está perdoado. Mas para receber o galardão? Porque o juiz, querido, que vai julgar quem é que vai no pódio, ele não vai julgar só o vencedor, ele vai julgar o modo que ele correu. Se foi correto ou não, se ele não ultrapassou, se ele não coisa tal. É isso que vai determinar, porque todos vamos ter que chegar. Tanto é que Jesus falou, aquele que perseverar até o fim. Sabe, amado, por que a Bíblia fala assim, que o dinheiro é a raiz de todos os males? Dinheiro, e no outro lado fala que Deus quer nos abençoar, quer nos prosperar. Por que isso? Isso faz uma confusão na cabeça das pessoas, que as pessoas não entendem. Que se você quiser o dinheiro para comprar um carro novo, para se aparecer, você está levando prejuízo muito grande. Por quê? Porque o dinheiro, ele tem que ser para a glória de Deus, para dar mais galardão para você ainda. E não para sugar a qualidade de vida que Deus quer te dar na eternidade. Agora lembre-se sempre de uma coisa, o mais importante é nós sermos salvos, porque só pode ter medo da morte
pode ter algum receio da morte, só pode ter tanta preocupação assim com o coronavírus ou com qualquer outra enfermidade, querido, quem não é salvo. E nós temos que trazer a salvação para as pessoas, por quê? Para que elas percam o medo da morte. E aí elas queiram viver bastante aqui. Para que viver bastante aqui, gente? Para quê? Para juntar tesouro no céu. Por que juntar tesouro no céu? Porque é para isso que nós fomos criados. Quanto mais tesouro no céu nós ajuntarmos, significa que nós cumprimos mais o objetivo de Deus na terra. Se você, querido, estiver vivendo todos os dias da tua vida e não estiver contando para a eternidade, vai ser triste. Tanto é que a Bíblia fala que vai ter um momento que Jesus vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Por quê? Porque você vai, e não vão me culpar, tá? Se vocês se ferrar lá, não vão me culpar. Porque é o que eu mais prego. Pega firme, porque Deus tem uma vida para vocês, se não for aqui, é na eternidade. Eu não me preocupo tanto se você prospera aqui. Aqui eu me preocupo porque eu quero teu bem. Porque para juntar tesouro no céu não precisa ter dinheiro na terra. Não precisa ser feliz emocionalmente. Não precisa, que isso até ajuda se você for esperto. Se você for inteligente, você pode estar cheio de problemas. Você pega mais firme ainda com Deus, e você pode ser pobre no reino dos homens, mas você é rico para com Deus. Só que eu não conheço ninguém, querido, que começou a temer a Deus, que buscou a Deus, que é valente, trabalhador, que Deus não prosperou. Ele prospera. Mas se não prosperar, para ser rico para o céu, que basta você ser dedicado. Na hora que você aprender o que é uma igreja, por que é uma igreja, por que eu devo frequentar uma igreja, o que você vai fazer? Você vai ser um igrejeiro, porque você sabe que a igreja é o corpo completo de Cristo, é onde Cristo se manifesta na sua plenitude, e você vai ficar fora disso? Se você ficar fora disso, que você é um rebelde, você é uma pessoa que está perdendo o galardão, você é uma pessoa, querido, que está arriscada e até para o inferno. Não é uma questão de igreja. Tem gente que está aí atrás de religião, de coisa. Não é a igreja do jeito que você pensa. É fazer parte do corpo de Cristo. É fazer parte de um projeto de Deus. Aonde você que vai desenvolver os seus dons, os seus talentos e a sua vida vai ser construída com uma motivação correta para Deus. É isso aí que o Senhor quer. Amém? Então, querido, diga comigo, eu não preciso temer a morte. Diga assim, mas eu tenho que temer a Deus, que só Ele tem o poder, tanto de me salvar, como de me condenar. Então, querido, o Senhor, Ele veio para manifestar, para nos salvar, porque condenado todo mundo está. Agora, aquele que crê em Jesus, passou da morte para a vida. E se você for salvo, não precisa temer a morte. Eu vou encontrar com todos os salvos de todas as gerações, e todos eles morreram, e todos eles vão ressuscitar junto comigo, ou eu vou ser arrebatado. Os vivos vão ser arrebatados. Os que não viveram nessa era, que morreram, eles vão ser ressuscitados. E os vivos serão transformados, não passarão pela morte. E bem-aventurado, aprenda isso, aquele, querido, que será digno, que estará pronto para a hora que Jesus for arrebatar a igreja. Na hora que ele for arrebatado da igreja, ele não faz parte da segunda leva, porque quem faz da segunda leva está ferrado. Não tem mais vida eterna. E quantas pessoas boas nós conhecemos, que têm dinheiro, que têm família, que são gente boa, tudo, e segundo a Bíblia, não tem salvação, porque a salvação é só para quem crê em Jesus e é cheio do Espírito Santo. E a Bíblia, querido, ela é bem clara nisso. Ser cheio do Espírito Santo, primeira coisa, é quem é obediente.
Segundo, ser cheio do Espírito Santo é quem tem o fruto do Espírito, amor, paz e alegria. Terceiro, ser cheio do Espírito Santo, ele manifesta os sinais, os prodígios de Deus. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, e se pôr a mão sobre os enfermos serão curados. Ele vai ver a manifestação de Deus. Quando, querido, Jesus arrebatar a igreja, querido, segundo a profecia de Jesus, falou assim, ó, estarão dois no campo, um será tirado e o outro vai ficar. E a parábola das 10 virgens, era 10 virgens, era 10 pessoas que estavam esperando o noivo. Você está esperando o noivo? Tá. Você está esperando a volta de Jesus ou não? Agora deixa eu te perguntar, você está pronto para ser arrebatado? Eu vou fazer uma demonstração para você simples, quem vai ser arrebatado segundo a palavra. Isso aqui é água. O Espírito Santo é chamado de azeite, de água. Nós somos chamados de vasos de barro, de candeia. Nossa vida é uma candeia, é um jarro. E aí, querido, a Bíblia fala que as 10 virgens dormiram, mas quando acordaram elas, 5 eram prudentes. O que é prudente? O crente prudente é aquele, querido, que busca transformação, entende? Ele tem inveja, ciúme, ele trata disso, ele não deixa isso dominar a vida dele, ele pede a Deus transformação. Ele se ofende, ele fala com Deus, Deus, eu ainda me ofendo, ele tem razão, ele começa a falar para Deus, eu sou muito cheio de razão ainda, e essa razão faz você não crescer, faz você parar no tempo, entende? Quando uma pessoa quer saber mais, ela tem que ser igual, acho que é o Einstein, né, que falava, só sei que nada sei. Temos que sempre estar aberto à possibilidade de nós estarmos errados. Por isso que nós temos que ter igreja, ter pastor, ter propósito. E aí, querido, ser cheio do Espírito Santo também é ser esforçado na obra. Ser esforçado na obra. Então você não é aquele crente que chega atrasado no culto, você chega antes do culto. Isso é cheio do Espírito Santo. Você é o último que sai. Isso é um esforço, não é só isso, isso faz parte. Ser cheio do Espírito Santo, isso é um fruto de quem é cheio do Espírito Santo. E quem faz ao contrário, começa a ficar vazio do Espírito. Pastor, mas eu não penso assim, problema teu. Experiência minha. Você pensa que ser cheio do Espírito Santo é estribuchar e pular e gritar? Não, querido, tem gente que estribucha, pula, é curado, tudo. Vai para o inferno. Por quê? Porque não leva as coisas de Deus a sério. Você pensa que só milagre é? Não. Existe, querido. Jesus, ele falou assim, ó, que ele vai colocar à direita as ovelhas e do lado o bode. Quem que é o bode? O que pratica injustiça. É justo, querido, uma pessoa que se esforçou na obra, entende? E um cara que não está nem aí com a obra, o que não está nem aí com a obra, cheio do Espírito Santo, e o outro não? Para com isso, gente. A nossa ideia de ser cheio do Espírito Santo não é essa visão que nós temos, não. Ser cheio do Espírito Santo é temente a Deus, é obediente. Aqui não é para ser salvo só, aqui é para você também ser recompensado. Ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa, querido, que pratica aquilo que Deus quer. Então, se a tua vida tiver assim, ó, com esse tanto do Espírito Santo, vocês não estão vendo aqui porque a xícara não é transparente, mas ó, dá para ver, ó, metade. Mais cheio do Espírito Santo, ó, já está mais da metade. Agora, olha bem, se vocês for ver aqui, ó, isso aqui está na borda. Está cheio do Espírito Santo aqui? Tá
Tá, gente? Você sabe o que Jesus falou? Só vai ser arrebatado as virgens que têm azeite Aqui está sobrando. Tá? Está sobrando. Não. Aqui está igual um mar morto, está segurando. Então, se você não ganha a alma, se você não ajuda na obra, se você não edifica a casa de Deus, se você não vai para o pau, querido, evangelizar, se você não se prepara, se você não fez coisa, você só está assim, ó, só recebendo. Aí não vai receber nem galardão, perigou nem ir para o céu, né? Porque Jesus falou que o salvo é aquele que tem de sobra. Deixa um pouquinho para minhas netas matar a sede. Entenderam? Para ter de sobra, não vai vazar se você não estiver cheio. Quando a pessoa fala assim, o irmão é até exagerado, está certo. Não, o irmão é equilibrado, é ponderado. Vigia, porque pode não ser arrebatado. Sabe, amado, aqui no nosso ministério tem muitas coisas que eu não concordo, que eu não gosto, que eu não aceito. E eu tenho que abrir mão de tudo isso para poder estar bem com Deus, estar bem com vocês, estar garantindo meus galardões. E às vezes você tem 2, 3 coisas que você não gosta e você já quer desanimar e sair da igreja. E o pastor, em cada área da igreja, que tem muitas áreas na igreja, não está concordando com nada, está tentando mudar. Se mudar, talvez vai piorar para você, né? Mas vai melhorar para aquilo que o pastor quer. Então não pode ter isso, senão você não é cheio do Espírito Santo igual você imagina que é. Entende? Para ser cheio do Espírito Santo, você precisa alinhar a tua vida com a palavra. Por quê? Eu li um livro, querido, que os demônios montados nas pessoas, diz que quando os demônios defecavam ou vomitavam sobre os seus cavalos, e eram crentes que estavam montados de cavalo, eles achavam que era a unção do Espírito Santo que estava manifestando. E como é que sabe que era um demônio que estava montado naquele crente e ele pensando que era a unção do Espírito Santo? Vou explicar para você o que é. O que mostra é a conduta da pessoa. Se a pessoa tem uma conduta errada e está se manifestando poder e unção na vida dela, não pode ser o Espírito Santo, mas pode ser um demônio de engano. Agora, se você estiver na palavra, na justiça de Deus, no amor de Deus, no projeto de Deus, no propósito de Deus e cheio de Espírito, aí esse só pode ser Deus. Até quando Deus está te usando para bater no povo, é Deus. Vai fazer o quê? Porque é a palavra que determina. Ontem eu ministrei aqui para os irmãos, né, sobre murmuração. O que é uma murmuração? Murmuração, ela vem de uma coisa que você está descontente. Quando alguém fala daquele assunto, você está descontente, você faz uma pequena reclamação, ou uma discordância, ou você critica alguém, ou você compara alguém, murmurou. E o que acontece com a murmuração? A murmuração afasta tanto nós de Deus, que o povo do deserto, querido, ele ficou 40 anos andando em círculo, só porque eles murmuravam. Eles reclamavam. Eles reclamaram de Moisés, eles reclamaram de Arão, eles reclamaram da comida, eles reclamaram, né, do pão, porque era pão de mel, né? Tinha o gosto de pão de mel. Mas todo dia. E a carne? Né, Rose? Pode ver que eu parei de reclamar de falta de carne, né? Eu gosto de carne, mas não fico reclamando de carne. Por quê? Porque eu não quero ficar andando em círculo. Tá, sabe que detalhes pequenininhos nós temos que corrigir na nossa vida? Por quê? Porque, quando você entrega a tua vida para Deus, o Senhor, não foi Ele que te deu você para você mesmo?
Não é Ele que te deu talento? Não é Ele que te dá uma oportunidade de um emprego, de um trabalho? Aí você pega, né, querido, e começa a ganhar dinheiro com aquele trabalho. Aí você não administra o pouquinho que vem na tua mão direito. Não cumpre a regra, o princípio das finanças. E você pega, né, querido, e acha que está tudo bem. Que os outros têm que entender, eu faço, cada um tem o seu jeito. E você tem tua desculpa. O pastor está enganado, porque não é assim, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Tá bom. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Não foste fiel, até o que tem lhe será tirado. Não é eu, é Jesus. E quando o pastor está te ensinando, o que ele está fazendo? Está tentando te passar que existe uma sentença para o teu comportamento, e isso é preocupante. Fora isso, tem os galardões. Fora isso, tem se você pode não estar transbordando do Espírito. Se for considerar as coisas fundamentais, o de menos é obedecer, porque você vai obedecer de qualquer jeito. Por quê? Porque é a questão de vida ou morte, é uma questão de bênção ou maldição. E eis que te proponho hoje, aqui, agora, diante de Deus, diante de vocês, eu proponho para vocês a vida, se ouvires e obedecer ao Senhor teu Deus, e seguir os seus mandamentos, os seus propósitos, ser firme na igreja, vir esforçar na obra, cumprir o propósito de Deus. A vida e a bênção. E a maldição venha sobre vocês se vocês se afastar de Deus, porque a palavra, se eu não falar isso aí, né, de todo jeito ela vai vir. Por quê? Porque é bíblico. O diabo, ele está de olho, porque ele é o promotor e o executor do juízo de Deus. Diga comigo, o diabo é o promotor e o executor. Você sabia que quando você dá para o diabo, nem Deus pode impedir o diabo de executar? A não ser que você se arrependa, clame a Jesus, se encha do Espírito Santo, e Deus te dá autoridade e poder, e você tenha conhecimento e habilidade, depois de tomar posse da tua bênção e começar a quebrar a maldição, e Deus vai usar você mesmo para isso. Mas até você conseguir essa habilidade, esse conhecimento, essa coisa, você vai precisar de uma igreja para te ajudar, ou assim mesmo a igreja às vezes não está pronta para te ajudar, e você pode pôr tudo a perder por causa disso. Com Deus não se brinca, e com o diabo também não. O diabo, ele quer executar você e te levar para o inferno. E Deus quer salvar você e levar você para o céu. É assim que funciona. E tu que escolhe. Mas eu fico muito empolgado, que sabe por quê? Porque eu posso escolher Deus. Eu posso entregar minha vida para Jesus. Eu posso dizer assim, Jesus é o meu amor maior. Esse ano, no final do ano passado, quando o Senhor falou comigo, né, eu fiz um trato, né, com Ele, de nós, do Ministério da Restauração da Noiva, adorar Ele 365 dias. Para mim foi um peso. Por quê? Porque eu ando muito ocupado, eu ando precisando muito de descanso, e eu trabalho de dia na loja e tenho que cuidar das coisas da igreja à noite. E todos os dias meus são muito ocupados. O dia que para mim fazer atividade física, eu tenho que acordar bem de madrugada, ainda não dá tempo. E tem que cuidar dos cachorros, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da loja, tem que cuidar da igreja, tem que... Não dá tempo, muito corrido, não dá para fazer muita coisa. Mas eu falei assim, Senhor, não só vai ter adoração para o Senhor todo dia, mas eu vou procurar lá, estar lá todos os dias, e vai ser prioridade. Não é por causa de que Deus precisa disso, mas é por causa de que eu preciso. É por causa de que o ministério precisa. Porque para nós, querido, colocar Deus em primeiro lugar, nós temos que abrir mão daquilo que nós colocamos em primeiro lugar. E o meu primeiro lugar estava sendo descanso. Tudo que eu mais queria é tempo, descansar. Eu falei, então não era Deus. Então eu falei, então vamos pôr Deus em primeiro lugar.
que o tempo, que as outras coisas fiquem em outros lugares. E assim, querida, é em tudo na nossa vida. Quando você fala de separar o teu dízimo, não é separar o dízimo que Deus quer. Deus quer que você coloque na finança sua, Ele em primeiro lugar. Aí, quando você não põe Ele em primeiro lugar, como é que você vai obedecer a Deus para fazer sobrar dinheiro para você prosperar? Não sobra. Por quê? Porque você tem que fazer sobrar dinheiro por causa de Deus, não é por causa de você. Você tem que trazer Deus para as tuas finanças gerar galardões, para a sua finança gerar o transbordar do Espírito. Porque se tiver alguma área na tua vida que não transborda do Espírito, ali o diabo tem acesso. Ali você tem problema. Quantos, de vocês assim ficam olhando para mim quando eu estou ouvindo a palavra e falam assim, eu estou frito? Tá não, querido. Você estava até ouvir essa palavra. Na hora que ouviu, você fala assim, epa, eu vou corrigir isso na minha vida. Mas uma coisa, querido, que não deve pesar para você, é uma coisa que aconteceu comigo, eu aprendi há muito tempo atrás. Não pode atropelar as coisas. Tem coisas que você não consegue mudar. E isso não pode trazer uma acusação e um peso para a tua vida. Mas também, querido, não pode, mas também não pode trazer um relaxo. Entende? Você tem que entender. Eu passei uma situação na minha vida que era uma questão de vida ou morte, mas não tinha como mudar. Se eu fosse mudar aquela situação, eu ia causar um mal bem maior para um monte de gente. Muitas pessoas iam se ferrar se eu tomasse aquela decisão ao qual estava me acusando diante do Senhor. Então, o que eu fiz? Eu orei e recebi uma palavra. Aí, quando eu recebi aquela palavra, o Senhor falou assim para mim, tudo que se faz com fé não é pecado. Só que falava que fazer com fé não é pecado, na mesma hora soou para o meu entendimento assim, poxa, então Deus está mandando eu continuar fazendo as coisas erradas, que não é pecado? Não, não é isso que eu entendi também. Aí eu busquei entendimento, Senhor, o que eu entendi? Falei assim, eu ia colocar aquilo diante de Deus, ia procurar um meio, nem que demorasse, mas que eu ia me livrar daquilo, eu ia. Aí, querido, encontrei uma vez, nessa época que eu aprendi isso, eu encontrei várias pessoas que tinham problema de casal. Então eu encontrei um amigo, ele tinha casado e já estava casado de novo, já tinha filho com essa outra esposa, só que ele era crente e na igreja falaram para ele que ele vivendo com aquela mulher estava em pecado, ele tinha que casar. Só que daí a outra ex-mulher dele, na época, não liberava o divórcio, e o negócio, ele vivia numa luta e tal, né? Aí eu falei para ele assim, irmão, funciona assim, com fé, tudo que faz com fé não é pecado. Eu falei, mas o que você quer dizer? Coloca isso diante de Deus e viva a tua salvação, desfrute dela, mas não desista de regularizar isso. Isso é tua meta. Isso é sua guerra de oração, isso é o propósito seu com Deus. E ele começou a fazer. Demorou uns 3, 4 anos. Ele conseguiu o divórcio, casou, arrumou a vida dele naquilo, né? Então, tudo que está muito errado na nossa vida, você não tem jeito de escapar daquilo, faz uma aliança com Deus, pede perdão, fala para o Senhor, fala, Senhor, eu vou tentar consertar minha vida e luta. Então você tem um problema financeiro, não dá. Então lembra dessa palavra, coloca isso diante do Senhor e começa, querido, você vai começar a ter ideias e começa a praticar elas. E daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, você vai olhar para o problema, ele não existe mais. A fé é assim. Aí por isso que nós temos que aprender a sermos constantes, perseverantes, teimosos em fazer o bem e firme e nunca desistir, que o Senhor vai dar a vitória em cada situação.
Às vezes, querido, quando nós estamos passando a luta, porque eu já passei por praticamente tudo que vocês passam hoje, e você não aguenta porque demora. Mas o problema, querido, é que nesse demorar, você vacilou, por isso que vai demorar mais. Mas nesse demorar, querido, se você ficar firme, entende? Ficar firme, vai dar certo. O problema é que se você ficar vacilando, caindo em pecado e não se corrigindo, você vai ficar andando em círculo o resto da vida. Não vai alcançar as promessas que o Senhor tem para a tua vida. Às vezes o Senhor chamou você para ser um grande homem de Deus, só que você não cuida da tua finança, então não vai chegar lá. Você não cuida da tua saúde, da tua educação, você não vai chegar lá. Aí você chega a Deus, o Senhor falou, mas não fez. Foi uma profetada. Erraram na profecia. Não, querido. É que você não teve fé. E o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Então a fé, querido, é uma atitude diante daquilo que eu quero. E um comportamento firme, constante, até alcançar aquilo que foi prometido. E o Espírito Santo, ele é dado para nós, para você ser corrigido. Na hora que você está fazendo a coisa certa, ele te dá uma alegria, te dá uma paz, te dá um sentimento de que está tudo bem, né? E naquilo que você erra, ele te faz você apertar o coração. Para com isso. Às vezes o Espírito Santo não está nem contra o que você está falando. Ele está falando que não convém você pegar aquele caminho. Toca mais nesse assunto não. Esquece. Eu viro e mexo, eu falo um negócio, aqui aperta. O Espírito Santo fala assim, não faz bem para você tocar nesse assunto. E ele fala para mim, eu nem te chamei para isso. Às vezes outro pastor pega naquilo e é o chamado dele, né? Então o Espírito Santo, ele dirige a nossa vida. E tudo que eu gostaria é que você fosse cheio do Espírito, mas na hora que estiver se manifestando o Espírito Santo, eu ver que você também é cheio da palavra. E na hora que você estiver manifestando a palavra, eu quero ver que você tem propósito de acordo com o que Deus deu para nós e para você. Porque se você não tiver no propósito, você vai pegar a unção de Deus, ser cheio do Espírito Santo, o que é certo de Deus, e não vai chegar em lugar nenhum, e vai ainda atrapalhar a obra de Deus e não ajudar. Então tem que ser um conjunto de coisas, né? No teu trabalho, você tem que saber por que você está lá, para você não errar, né? Depois você, dentro disso, você coloca para ganhar galardão no céu, para crescer espiritualmente, para se preparar para vir na igreja e trabalhar na igreja. Tudo isso tem que ser naturalmente. Natural. Se eu pegar agora, né, eu preciso ir lá na Pernambucana comprar um negócio. Se eu entro lá dentro, eu vou comprar aquele negócio. Mas se aparecer uma oportunidade, eu vou falar de Jesus. E se essa oportunidade de falar de Jesus, para onde eu tenho que trazer aquela pessoa? Para onde? Para onde? Para a minha igreja. E por que trazer para a minha igreja? Porque aqui ela vai me ajudar no propósito de Deus, se der certo. Né? Agora, se a pessoa chega lá e fala assim, não, você pode ir em qualquer igreja. Ô demônio! Você é membro de qualquer igreja? Não, você tem uma igreja. Você tem que falar para ela assim, você precisa ir na minha igreja. Aí se ele perguntar, por quê? Porque eu quero você lá. Aí sim, você pode falar, porque nós temos um propósito, aí eu precisava que você ajudasse nós lá. Aí beleza. Aí se ela fala, não, mas eu não posso ir na igreja. Eu falei assim, então querido, é mais importante que você ir na minha igreja, você ser salvo. Para ser salvo você precisa de uma igreja. Então vai na igreja mais perto da tua casa, tudo bem. Mas você está perdendo uma grande oportunidade de ir na melhor igreja do mundo. Agora, se aqui não for a melhor igreja do mundo, para você, onde você está? No lugar errado. Os metodistas lá tem que ser a melhor igreja do mundo para eles, né? Agora, se você está aqui tem que ser a melhor igreja do mundo para você. Se isso não estiver no teu coração, querido, com certeza você vai pecar.
Se isso não tiver no teu coração, certamente você vai desviar. Se isso não tiver no teu coração, que na hora que o diabo pôr uma provação dentro da igreja, você vai ficar do lado errado. Você não vai ficar do lado de quem vai lutar pela obra, você vai ficar do lado de quem está lutando contra a igreja. Se você não tiver uma posição com o teu pastor, com o teu irmão, com a tua igreja, com o chamado de Deus, com a igreja, se você não tiver essa posição certa, quem vai se ferrar é tu mesmo. Pegaram agora? E aí, né, nós pensando assim, nós vamos alinhando o nosso coração, nós vamos nos moldando pela palavra, pelo propósito, pelo amor, e as nossas diferenças, elas vão saindo e nós vamos sendo curados. Talvez você pense que você não, mas olha o teu irmão, se ele obedecer o pastor, ele não vai ser curado. Vai, se você obedecer, vai ser junto com ele, porque ninguém vê as suas doenças, nós só vê a do outro. Nós não vê o cisco, a tábua que está no nosso olho, nós só vê o cisco que está no olho do irmão. Pegaram ou não? Para vocês terem uma ideia, né? Muito errada que tem. Quem é a pessoa mais julgada na igreja? Quem? O pastor. Agora deixa eu te perguntar, está certo? Está certo? Então, se você faz isso, o que você tem que fazer? Fala o contrário. Eu vou orar pelo meu pastor, eu vou honrar meu pastor, eu vou falar bem do meu pastor, não por causa do pastor, por causa de tu mesmo, por causa da igreja, por causa do propósito de Deus. Aí você vê quem que é servo do diabo. Quem que é servo do diabo? É quem julga o pastor. Porque na hora que ele está julgando o pastor, o que ele está fazendo? Ele está semeando discórdia, descontentamento, murmuração, reclamação. Entende? Na hora que você faz isso, automaticamente você vai ter um comportamento. Você chega mais tarde na igreja, já falta no culto, já não sei o que, aí você já não está semeando com palavra, você está semeando com obras. Quando você não obedece, não escuta o que o pastor fala, você está semeando, né? Se ninguém presta atenção, por que eu vou prestar atenção? Se ninguém honra o pastor, por que eu vou honrar? Quer dizer, o que você fez? Você fez a desgraça que depois, na hora que estiver lá diante do Senhor, né, que espero que você esteja lá, você vai ser julgado por isso. Então, quando eu estava lá na Metodista, o meu esforço, querido, era esse, eu era transparente diante de Deus. Deus, eu preciso que o Senhor me ajuda, porque eu não estou tolerando o pastor, e eu preciso amar esse pastor. Aí vamos orar pelo pastor, vamos dizer o quê? Pastor, estou aqui, o Senhor manda, eu faço, né, e tal, e pá. Muita coisa ali era por quê? Era para mim mesmo, querido. Quem ia se ferrar era eu. Entendendo? Então não é questão do pastor, eu não preciso, mas você precisa. A obra precisa. Jesus precisa. Você vai honrar teu pai e tua mãe, mas meu pai e minha mãe não... Querido, dá um jeitinho de honrar teu pai e tua mãe sem pecar contra Deus. Não é por causa deles, é por causa de você. Se eu não tivesse esse propósito, vou me apresentar, eu preciso ser arrebatado. Se eu não tiver esse comportamento, a unção que manifesta de mim não garante nada. Porque a palavra, ela é mais garantia na tua vida do que a unção. Porque Deus usa até uma mula, entende? Mas o que produz vida mesmo é a palavra. Deus usa até uma mula. Deus usa desviado, Deus usa andarilho, Deus usa pastor, né, mal intencionado, Deus usa pastor que vai para o inferno, vem aqui, prega, e às vezes é as manifestações que vocês mais gostam, às vezes é de um pastor pilantra, vocês já viram muito disso, né? Mas esses vão ser contados com quem? Com aqueles que não estão com o nome escrito no livro da vida. E Deus usou. Então não vai pensando que porque você é usado por Deus, que está garantido. Não. O que está garantido mesmo é que se você ama Jesus, obedece a Jesus, está numa igreja, faz parte do corpo, leva a sério as coisas de Deus, porque Deus tem um propósito. É só lembrar das profecias que o Senhor fez para a tua vida quando você se converteu. É só lembrar que das profecias onde Ele te colocou e como é que Ele te conduziu.
né? Eu estou nesse ministério por quê? Porque o Senhor me conduziu. Se você estiver aqui e não foi Deus que conduziu, vai para onde Deus te chamou, querido, porque aqui não é teu lugar. Mas se Deus te conduziu, confirmou, você sabe tal e tal e tal, então se esforça, porque isso garante mais do que você ficar olhando esses sinais. Ai, que é um vômito do bicho que você está sentindo alegria aí, né? Arrepio, coisa, né? Você tem que sentir a alegria de Deus, que a alegria de Deus é confirmada pela sua proposta para a tua vida. E uma das coisas que faz nós pegar e buscar a verdade é a esperança na ressurreição, no dia do julgamento. Outra coisa que faz nós buscarmos é para estarmos prontos para isso, querido, porque nós amamos a Deus e estamos firmados em um propósito, em um chamado. Isso é o que determina. Nós temos que, você todo dia está falando assim, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. E tem coisa que Deus não tem que te falar nada, você já sabe qual igreja que você deve frequentar, que horário que é o culto, as necessidades da sua igreja, você já sabe, querido, que as pessoas precisam ouvir a verdade, você já sabe o pastor que você tem, você já sabe os irmãos que tem aqui na igreja, você sabe quem está faltando na igreja, você sabe quem está desviado, você sabe quem tem que ir atrás, você sabe as pessoas que pedem oração para nós, você sabe, então você já tem muita coisa para fazer para Deus, para garantir os teus galardões, manter cheio do Espírito Santo, e ter uma vitória nessa vida. Todos os dias seus têm que ser contados por Deus como dias de bênção. Senhor, eu quero agradecer por essa noite. A palavra, Pai, eu gostei, foi boa, porque eu também quero, Pai, melhorar. Quero fazer o melhor para Ti, Pai. Vocês que me ouviram em casa, terminamos mais um ministério, um culto no Ministério de Restauração da Noiva. Eu quero te convidar para você vir fazer parte dessa igreja, desse ministério. Esse ministério tem um chamado de Deus para fazer um avivamento, vamos ser parte do maior avivamento que houve na face da terra. Vai haver ainda, que antecede a vinda de Jesus. Nós temos um chamado para fazer parte desse avivamento. E se você quiser ser salvo, servir a Deus, fazer o melhor teu para Deus, venha participar conosco, em nome de Jesus.